Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Marcela Pássaro e você está aqui na Astrologia Integrativa. Se você quiser fazer uma pastoral, orientação vocacional ou demais serviços, é só você olhar as descrições que estão abaixo do seu vídeo. E hoje vamos falar de uma coisa muito interessante, que é questão de autossabotagem, por que minhas coisas não vão para frente, né? Por que nada dá certo. Vamos falar de padrões do passado. Quais são os seus? Uma das coisas mais interessantes que nós sabemos através da astrologia que o mapa astral é o nosso comando de controle. Então, seja através da leitura do mapa astral, eu sei o que está pegando dentro de mim, eu sei aquilo que está me incomodando e através da astrologia eu posso então compreender melhor a mim mesmo. Esse é um caminho lindo, esse é um caminho iniciático para que você possa cada vez mais ter um bem-estar na Terra. Porque a grande questão é a gente saber aplicar as questões espirituais na Terra e como é complexo, como é difícil. Então, saber ser, então, uma pessoa que tenha autodomínio. E a gente vai começar, então, falando um pouquinho sobre passado. Vamos trazer o passado, né? Passado. Passado é aquilo que está no nosso inconsciente e que a gente ainda carrega, né? Então, se você é aquele tipo de pessoa que já acorda sem você ter aquela energia ariana, linda, maravilhosa, de estou renascido, vou começar de novo, ou se você já acorda com aquela dor de cabeça, já falando, ai meu Deus do céu, vai ser um inferno, não quero mais essa vida, porque ontem, já vai falando de ontem, né? Você está no passado. Isso se representa o quê, gente? É como se você tivesse assim, ó, dentro de você, na sua alma, carregando um pacotinho. Um pacotinho, então, ou seja, você nunca está no presente. Porque você nunca resolve o seu passado. Você nunca dá um fim no seu passado. Está muito relacionado com a nossa casa 12. Então, ou seja, o passado representa um signo que eu ainda não tenho domínio. E aí, por conta de não ter domínio, por conta de eu não ter clareza daquele signo, eu fico ainda com essas questões, eu fico frustrado, eu tenho uma frustração, minha alma tem uma frustração, né? E essa alma, através do nosso corpo físico, ela vai expressar de várias formas. Então, ou seja, isso é uma coisa interessante para vocês compreenderem o que são os aspectos negativos dos signos. Geralmente a gente tem que trabalhar por eixo, a gente tem que saber trabalhar por eixo, sempre. Áries, Libra, Touro, Escorpião, sempre tem que trabalhar por eixo, nunca pode trabalhar com o signo separadamente. Mas os aspectos negativos de cada signo, eles representam as frustrações de não expressar a potencialidade de cada signo. Então a gente sabe que a gente tem o signo de Áries mais denso, mais bruto e aquele signo de Áries mais sutilizado, ou seja, eu vou da matéria ao espiritual. Então eu tenho pensamentos arianos densos e pensamentos arianos mais sutilizados. Os aspectos negativos de cada signo, eles também representam a sombra. A sombra. E também representam a sombra do quê? Do signo oposto. Quando eu não me resolvo no signo oposto, toda a sombra, ou seja, quando eu não tenho luz, quando eu não tenho movimentação do signo oposto, vai tudo lá para Áries. Isso é uma coisa bem interessante para vocês começarem a compreender. E o passado, gente, eu só conheço, na verdade, o que é o passado? Eu só conheço aquele nível vibratório de cada signo. Então, ou seja, qual é a grande questão? Eu olho a energia capricorniana, né? Então, ou seja, eu olho e aí o que acontece? Às vezes eu tenho um trauma com aquela energia, eu tenho um trauma. E aí eu não consigo sair daquele nível vibratório. Então eu tenho que fazer os saltos quânticos dentro da própria astrologia. A astrologia trabalha com arquétipos, ou seja, os arquétipos são esses níveis sutis que eu tenho que trazer na matéria. Ou seja, eu tenho que olhar o arquétipo, né? Então vamos olhar a imagem de Krishna. Então a gente tem uma imagem de Krishna. Então eu olho aquele arquétipo e eu tenho que trazer esse arquétipo na minha vida. Ou seja, o que significa? Fazer imagem e semelhança a Deus. Então vamos pensar, uma pessoa que faz um desenho de Krishna, né? Que é bem conhecido para todos nós. Ela é uma pessoa que estava o quê? Estava no mundo espiritual, ela estava conseguindo enxergar o que é o mundo espiritual. Ela aterra aqui através da sua pintura, através do seu canto, seja através das artes, né? Então, ou seja, a gente tem que evoluir, sair desse passado que eu conheço e ir para um outro. Será que eu posso refinar este passado? É lógico que você pode, você está aqui para isso, nessa vida. Então, ou seja, a gente tem que o quê? Conhecer o estágio que eu estou de vibração.
Isso é importante de cada signo. Então vocês têm que conhecer muito bem cada signo. Mas assim, por isso que eu sempre falo, não é só estudar apenas um autor ou que está na internet, gente, é garimpar. Sabe, escorpião, garimpar? Vou garimpando aqui, ó. Vou lá no fundo e garimpando, aí a gente acha os tesouros perdidos. Nesse sentido. Então, seja para ir além, é preciso também dar espaço para que uma nova versão do signo se apresente. Olha que lindo, ou seja, se eu quiser que Krishna vive na minha vida, seja presente na minha vida, eu tenho que tirar tudo aquilo que não tem compatibilidade com Krishna. Olha o trabalho. Então aqui entra a grande questão. É preciso que fazer limpezas, é preciso desapegar, é preciso fazer o que? Transformações. E compreender que aquele nível de energia não me permite mais expandir. Ou seja, aquele nível de Ares já deu, eu vou ter que fazer um upgrade, vou ter que fazer uma atualização. Então, uma das coisas muito interessantes então aí, isso que é mais legal, que eu acho que é muito legal, sim, a gente vai mudando as pessoas que a gente atrai. Por quê? Porque eu vou refinando as minhas próprias, energias interiores. E essas energias estão relacionadas com o meu mapa astral, eu não mudo meu mapa astral. Então, seja o mapa astral, a gente tem que vestir ele, mas ir elevando. Quanto mais eu vou elevando, quanto mais eu vou sublimando, eu vou o quê? Me libertando da roda de samsara. Eu vou me libertando das questões relacionadas com padrões que eu trouxe. Pode ser que numa próxima vida eu traga padrões melhores, mais harmônicos, porque a gente sabe que tem padrões desafiadores. A gente sabe disso, gente, a gente sabe. Então, uma coisa que é interessante é a gente tem que dar espaço para que um novo download possa acontecer. Vamos agora imaginar nosso celular para ficar fácil? A astrologia na prática é aqui. A astrologia integrativa é assim. Para que eu possa, às vezes, receber mais e-mails, chegar novas novidades na minha vida, o que eu tenho que fazer? Limpar a minha caixa de e-mail. Por que às vezes tem coisas que não chegam na minha vida? Eu me sinto entupida, me sinto estagnada. Porque você não está fazendo as limpezas. Então, ou seja, é preciso que você entre no seu quarto, que você veja o seu e-mail, que você veja o seu computador, que você veja o seu celular e faça as limpezas. De tempos em tempos, até o celular fala, olha, estou cheio. Isso significa o quê? Que você também está cheio. Então, para que você dê espaço para essa nova energia, é preciso que você limpe. É uma coisa tão lógica. Mas é difícil fazer. A questão é que a gente tem medo de ficar... Eu creio que assim, um grande medo que a gente tem é ficar sem aquele sistema de valor que já não me acrescenta mais nada. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que você valoriza a Coca-Cola, tá? Gente, é um exemplo bem esdrúxulo, mas serve. Você valoriza a Coca-Cola, ama Coca-Cola. Sua vida é Coca-Cola, tudo é Coca-Cola. Muito gostou de Coca-Cola, ixi, Coca-Cola. E aí você só conhece a Coca-Cola. Do nada, uma pessoa chega pra você e fala assim, a Coca-Cola, ela faz mal, ela não faz bem pra você. Aí tu chega e fala, ixi, agora? E aí tu não conhece outra coisa além de Coca-Cola. Então, ou seja, o seu sistema de valor tá o quê? Baseado na Coca-Cola. E aí o que acontece? Aí você fica na confusão, porque na verdade você tá neste instante, lindo, maravilhosas pessoas. Vocês estão no processo do quê? De expandir a consciência. Então o que acontece? É preciso o quê? Saber, tudo bem, tô no escuro, não tem mais Coca-Cola, meu Deus, vai aparecer alguma coisa, vai aparecer outra coisa, do nada, tem que ter paciência nesse instante, porque você está renascendo de novos valores, novas informações. Tem que ter muita paciência, muita paciência. Aí do nada te apresenta a água e tu fala, ai, agora a água é meu novo sistema de valor. A água é o que eu gosto de beber. Entendem, gente? Então a gente sempre tem que ir trocando o sistema de valor, mas é nesse instante da troca do sistema de valor, é mais ou menos quando a gente vê assim, no rádio, que tem várias estações, e às vezes a gente não encontra uma estação logo em seguida, aí a gente fica o quê? Ouvindo aquele... E isso causa pânico para nós. Então é esse processo que é muito engraçado, muito bom, que é entre a casa 12 e a casa 1. Tem que saber esperar para chegar uma nova informação, uma nova ideia, pra gente o quê? Pra gente criar o nosso sistema de valor e assim a gente vai criando outra vida e sempre outra vida. Então, dentro de uma vida gigante, a gente tem que criar várias vidas, muitas vidas, até que a gente possa um dia chegar em Krishna, em Buda, seja o arquétipo aí divino que vocês têm de cada um de vocês.
E o que atrapalha tudo isso, gente? Vamos entender um negócio chamado de autossabotação. Cuidado com os prazeres instantâneos, porque é o seguinte, vamos trazer agora alguns aspectos. O que destrói todas as nossas realizações, que a realização é de trazer o quê? A coisa mais sutil, a coisa mais bela, a coisa mais lapidada para a matéria, porque a gente tem que fazer isso, trazer o céu à terra, acontece por falta de domínio do sistema reptiliano e límbico. Ou seja, a gente já sabe que o sistema reptiliano, eu já fiz um vídeo falando sobre Lilith, fala sobre aquela questão assim, tipo, parece que eu ainda tô aqui na selva, né? Parece que eu sou bicho, sabe? Eu sou animal? Sou animal ainda, sou bicho, tenho que competir, vou morrer, né? E aí fica aquela coisa meio paranoica, meio louca. E o sistema límbico está relacionado também com as nossas emoções, com as nossas memórias. Então tem alguma coisa que ainda do passado, que está relacionado com a minha memória e que ainda comanda a minha vida. Então, quem tem domínio na minha vida? O eu verdadeiro ou a memória? A memória. E aí o que acontece? Vamos entender isso. Vamos trazer uma situação. Estou passando uma situação e não sei lidar com ela. Não sei lidar. Vamos entender isso agora. Eu vou lá, toda fofolete, toda bonitinha, e falo pro garoto, vamos sair, vamos no shopping? Vamos lá? Aí você recebe um grande não. Aí você se sente o quê? Rejeitado. Me sinto rejeitado, ele não gosta de mim. Aí de vez tu, e na causa da questão, né? Então, ou seja, qual é a causa da questão? Você está se sentindo rejeitado, abandonado porque você é carente de si mesmo, né? E entender, e compreender, e aceitar, isso é uma coisa chamada de maturidade, de ser adulto. Então eu não sei lidar com essa situação por falta de maturidade. Não sei lidar, não sei. E aí o que acontece? Aí eu vou lá, eu pego todo o meu dinheiro e gasto. E gasto em coisas fúteis, e aí o que? Instantâneas. Vou lá, vou no shopping, gasto com um monte de coisa, vou lá, compro um monte de coisa, vou lá, como tudo, como todas as pessoas na minha frente, como todas as comidas, como tudo. Ou seja, o que aconteceu, gente? A gente resolveu algo do nosso passado? Não, ele continua. Você só o que aconteceu foi que o sistema límbico falou, ixi, meu Deus do céu, vai gerar estresse, dá alguma coisa para não passar o estresse. Aí, pum, acontece isso. Então, ou seja, a gente nunca vai o que compreender. E o que acontece? Nesse caso, nesse exemplo que eu dei pra vocês, né? Que eu sei que é sério, né? Gente, eu já passei por isso, tá, gente? Então, assim, eu tô brincando porque eu acho que a vida a gente tem que brincar com as situações. A gente tem que dar um pouco de risada. Porque a gente tem que o quê? Ir na causa da situação, ou seja, ter autoestima, saber ser corajoso. Então, ou seja, você pode muito bem, você pode chegar pra pessoa e falar assim, mas Marcela, eu não sou assertiva, tudo que eu quero, nada acontece, eu sempre respondo não. Então, se tá acontecendo isso, é porque você não tá o quê? Trabalhando o seu lado, do seu neocórtex. O neocórtex, gente, está relacionado com a nossa parte de ser humano. Eixa, eu sou ser humano se eu ativar o neocórtex. O neocórtex está relacionado com a parte de estratégia, inteligência, disciplina. Ou seja, vamos imaginar a água agora para ficar facinho? Vamos lá. Imaginem a água lá, tô lá em cima, sei o que. A água, uma hora ela tem que descer, tá, gente? Porque ela não pode ficar lá em cima, não. Ela tem que descer uma águia, uma hora ela tem que descer. O que acontece? A águia ela é muito mais esperta que o leão, gente. Vocês podem ter tudo bem que a águia é o leão dos céus, mas a águia é muito mais esperta. O arquétipo da águia é muito mais esperto. O que acontece? Ele fica lá em cima, né? Então, gente, se é uma águia que ela não consegue dominar os seus instintos, e os instintos falam assim pra ela, tô com fome, o que vai acontecer com essa águia? Ela vai toda hora, desce e não consegue pegar nada, Se ela souber controlar o seu sistema límbico, né, e também controlar esse sistema reptiliano, chegar e falar assim, ó, fiquem caladinhos, eu tô esperando um prato grande. Então, ou seja, o que ela tá fazendo nesse tempo? Ela tá o quê? Cuidando das suas emoções, cuidando dos seus instintos, falando pra eles assim, ó, fica na boa, vai dar tudo certo, não fique assim. Lembra que eu falei? Não sabe lidar com uma situação, aí fica o quê? Gastando dinheiro. E gastar dinheiro é gastar energia. Então, ó, imagina essa águia. E toda hora pra descer, Gente, voar gasta energia pra caramba. Gasta energia. O que acontece? Essa águia fica lá. Vou ficar esperando até chegar um prato grandão.
E aí que me dá o quê? Uma saciedade, aí eu relaxo. Então, por que a gente às vezes na vida não tem assertividade, né? Porque eu não sei esperar. Eu não sei esperar o melhor momento. Eu não sei espelhar, eu não sei fazer estratégias, eu não sou inteligente. Eu não sei fazer isso, eu não sei. E aí o que acontece? Eu perco toda a minha energia, consequentemente eu fico o quê? Na autossabotação, na autoindulgência e não saio, fico na vítima e não saio daquilo. Ou seja, de vez em você guardar esse dinheiro, fazer um curso, construir alguma coisa, não, aí você gasta com coisas muito instantâneas, que não te levam a lugar nenhum. Então, gente, a gente tem que saber lidar com algo que a gente desconhece, conhecer aquilo que eu desconheço. A grande questão é que a gente às vezes vai só conhecer com aquilo que eu desconheço através do nosso dia a dia. Mas a gente pode fazer isso num processo de interiorização, né? Então, num processo realmente, como eu sempre falo, de escrever, de se analisar. Seja o seu próprio terapeuta, se analisa um pouco, né? Tente se analisar, conversar com você mesmo, ou seja, você tem um centro de controle, existe um self ali, existe um eu superior, converse com ele, né? Mas para conversar com ele, você vai ter que ter paciência para chegar nele. E aí essa é a grande questão, né? Essa também é uma outra percepção que a gente pode trazer. De vez eu ter paciência e silenciar para eu chegar nesse eu superior, aí eu acabo escutando o que? Os pensamentos autossabotadores, eu acabo escutando aqueles desejos mais densos. Eu nunca chego o quê? Naquilo que realmente me traz paz, que é o eu superior. Naquilo que realmente me traz amor, que é o eu superior. Então, ou seja, essa questão de percepção do estresse, né, que é o sistema límbico, que a gente tem que entender que não está passando estresse. Você não está passando estresse, né? Ou seja, a mesma coisa, né? Olha, menina, tem 7 bilhões de seres encarnados, visíveis, e tem aqueles invisíveis. Calma, tenha calma, não, você não vai te estressar. Mas a gente se estressa, né? Então aciona esse mecanismo aí para prevenir a sensação de frustração. Só que, gente, o resultado é frustração. Porque o problema não foi superado, o problema não foi resolvido na questão. E a gente pode observar isso através da astrologia. Olha que lindo. Através da astrologia, gente. Através da astrologia é fácil a gente entender isso. Então, ou seja, tornar tangível e dar forma àquele signo. A lua. Eu preciso entender minha lua, minha Lilith, meus nodos lunares. Eu tenho que entender, eu tenho que ter compreensão. Não estou entendendo, Marcela. Não entendo, Marcela. Não sei o que é. Mesma coisa, né, gente? Quando a gente vai ouvir uma pessoa em outro idioma. Tô entendendo nada que ela tá falando? Tô entendendo nada. E aí, de vez ai meu Deus do céu, não tô entendendo nada. Aí eu vou lá, como, saio daí. Não, de vez eu ter paciência, calma. Pera aí, filha, vamos sentar aqui. Vamos aqui jogar o jogo da velha. Vamos aqui bater palmas. De vez eu me comunicar de outras formas, não, eu já fujo do problema. Então, também uma questão é que o nosso também principal autossabotador é o nosso passado, que ele é representado pela casa Tulsi. A casa Tulsi é uma casa muito autossabotadora, porque tem um ser invisível dentro de vocês. Sabe como vocês podem fazer isso? Adoro fazer isso, gente. Adoro. Chega lá no Facebook, chega lá nos seus amigos, pá. Você tem lá 7.000 amigos. Oxe, eu tenho muito amigo. Não tem nada, né, filho? Porque naquilo lá você nem conhece quem é aquelas pessoas. Entra lá no seu Facebook, você vai ver que tem pessoas que você nem conhece. Tem pessoas que pessoas são essas aqui? É isso. Então tem coisa dentro de você que você fala, Jesus, o que tinha dentro de mim que eu nem sabia? Então são fantasmas, são fragmentações de você mesmo, são pensamentos muito passados que estavam lá e você enraizou nessa alma. Também é devido a um conjunto de frustrações, medos, insucessos que ainda carregamos em nossa alma, né? Então, e também isso relacionado com a nossa própria infância, que às vezes isso é enfatizado através dos nossos pais. Então vamos dizer que é uma mãe que teve um casamento horrível, péssimo, e este homem batia muito nela. Então, ou seja, o que ficou marcado na vida dela? Que casamento é ruim, homem é ruim, e pelo amor de Deus. Aí ela tem uma filha. Aí essa filha chega, mãe, eu quero casar. Aí a mãe fala, não pode, porque é ruim, não sei o quê. Ou seja, o que essa mãe está fazendo? Ela está projetando o passado dela. Né? Ela está projetando, então, ou seja, ela precisa entender por que ela chegou nessa situação. A partir do momento que ela entende por que ela chegou nessa situação, ela pode cortar as raízes e os gatilhos. E não, né, gente? Aí a gente fica... Aí o que acontece? Aí a filha linda vai casar. Só que ela fica com aquela voz da mãe, né?
Ah, mas a minha mãe falou que é horrível, esse casamento é horrível, não sei o quê. Então ela própria auto-sabota a felicidade. Ela própria sabota o casamento e ela prefere ficar naquilo que é conhecido, que é o que a mãe repassou pra ela. Olha como a gente nos maltrata, gente, não pode fazer isso. Então, seja por isso que a gente reencarna, gente. Reencarnamos porque a gente ficou tão... Esse medo é meu, deixa eu ficar com a minha frustração, deixa eu ficar com meus insucessos aqui, né? A gente reencarna porque a gente não é amigável com nós mesmos, porque a gente não sabe nos perdoar, não sabe ser amigo, não sabe ser amoroso, não sabe ser nada disso. A gente só sabe ser, né? Só sabe pegar assim um machadinho, bater na perna, pegar um chicote, nos autoflagelar. Isso a gente sabe, né? E o que acontece? Isso é muito muito exposto através, principalmente, das religiões. Essa coisa do autoflagelo, da autoculpa, da autovitimização, né? Então, ou seja, a gente tem que entender, acho que isso é uma coisa linda e máxima, que é o seguinte, que a gente tem que saber realizar os nossos sonhos na matéria, então, ou seja, ser tangível na matéria. Então, peixes, vamos trazer o eixo peixes e virgem, que é um eixo muito bonito. Peixes, então fala daquilo que você queria realizar, não deu muito certo, não deu muito certo. Então nessa vida, através de trabalho, de esforço, eu vou conseguir fazer. E aí, consequentemente, ou a gente vai ser tangível na matéria, ou seja, eu vou ser um ser humano verdadeiro, seguro, eu estou dentro da minha casa, ou seja, o eu sou, que é o espírito, está encarnado, eu estou aqui, opa, eu estou aqui. Porque essa é a única forma que a gente sai da roda de Sansara, tá, gente? É a única forma. Vocês acham que é assim, não quero saber desse mundo, desse corpo? Não, é a única forma. Você só consegue sair da roda de Sansara se você compreende a matéria. Ou seja, se você dá espiritualidade para a matéria. E aí o que acontece? Aí a gente já quer o quê? Ser o must. E a gente nunca realiza aquilo. Aí fica o quê? Porque eu achei que ia ser um must. E aí, às vezes, aquele cara lá, o vizinho, a realização dele é fazer um bolo. E aí ele fica tão feliz que ele consegue fazer um bolo. Ou seja, gente, ele está sendo muito mais mestre do que você. Às vezes ele não tem nem tanto conhecimento que você tem de espiritualidade, não sabe nem nada dessas coisas. Mas ele é mestre dele mesmo. Porque ele consegue o quê? Fazer, materializar aquela ideia que ele teve. Pode ser que seja uma ideia simples. Simples, pode ser fazer um bolo, mas ele consegue fazer, ou seja, ele tem persistência, ele consegue trabalhar todos os signos zodíacos dele, mesmo de uma forma mais rasa, mas isso já é um passo para quê? Para que ele receba uma nova ideia muito mais elaborada. Aí agora eu vou fazer um bolo de 2 andares, aí ele vai lá e faz. Então, ou seja, a gente só recebe as ideias se a gente consegue o que? Materializar elas na matéria. Então, se você é uma pessoa que está parada, estagnada, não tem ideias, é porque muito provavelmente as ideias que você já tem, elas precisam ser realizadas. Elas precisam ser realizadas, senão você não vai receber novas ideias, não vai ter novos downloads. Então, uma coisa que eu sempre falo, né, pra gente finalizar o áudio e o texto de hoje, é o seguinte: valorize o que você já tem. Você já tem muito e você não valoriza. Aí que você quer ganhar mais, mas você já tem tanto. Então, valorize o que você já tem. Então, assim, a gente tem que começar a materializar aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já é. Depois, com o tempo, a gente pode ir recebendo novas informações, novas ideias. Que a gente consiga compreender isso, né? E que a gente consiga o quê? Ser feliz com aquilo que a gente trouxe. Se a gente tem um machadinho, se a gente trouxe um machadinho, que a gente o quê? Saiba utilizar o machadinho. É isso saber dominar as nossas energias relacionadas com o nosso mapa astral. É eu dominar, saber como eu posso utilizá-las da melhor forma possível. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Então, um grande beijo para vocês, fiquem em paz e sempre no autoconhecimento. O autoconhecimento é o que traz paz e realização para vocês.